Essa é a resolução do exercício URI 1045. Nesse exercício, o desafio é ler 3 valores de pontos flutuantes na mesma linha e, no caso que não precisa ordenar, basta falar qual que é o lado maior, porque isso a gente vai precisar para o triângulo, né? E determinar se esses 3 lados podem formar um triângulo ou não, e se puder formar, se esse triângulo seria retângulo, obtusângulo e acutângulo, né? Aí a classificação com relação aos ângulos do triângulo, e ainda classificação com relação aos lados, se ele é equilátero ou isósceles. Poderia ter aqui também escaleno no caso, mas não tem. Então, o que nós temos? A entrada tem 3 valores de ponto flutuante com dupla precisão. Interessante aqui, ó, aqui está falando que todas as entradas vão ser maior do que zero. Caso não falasse, talvez a gente precisasse tratar isso. Porque, como vai representar a medida de um dos lados, não pode ser negativo. Então, basicamente, a primeira coisa que temos que fazer é ler os dados. Então, ler a linha e dividi-la pelo espaço, com o comando split. E aí, para cada substring, falar que ela é um ponto flutuante. E aqui, pegamos x, y, z. Agora, vamos colocar em ABC, sempre com A sendo maior lado. Os outros dois a gente não vai se importar. Então, se o x for maior do que y e maior ou igual a z, maior ou igual a y e maior ou igual a z, a gente sabe que o x é o maior, então vou colocar o A como sendo esse primeiro elemento que a gente pegou. Caso y seja maior ou igual a x e maior ou igual a z, a gente sabe que o y é esse maior elemento. Então vamos pegar esse elemento igual a A. E os outros dois aqui não vai fazer diferença. A mesma coisa com o z. Se foi o último elemento que ele digitou que é o maior, o A vai ser igual a Z e os demais não vão importar aqui. A primeira coisa que a gente vai ter que verificar é se esse triângulo, se esses lados podem formar um triângulo ou não. Porque se não formar um triângulo, não vamos precisar fazer toda essa análise. Basta falar que não forma triângulo. Então eu inverti um pouquinho a ordem aqui para ficar mais organizado o código. Eu verifiquei se o A é menor do que B mais C. Se ele for, a gente tem várias aqui opções. Porém, se ele não for, se ele for maior ou igual está aqui, o que vai acontecer? Vamos só imprimir que não forma um triângulo. Caso ele forme um triângulo, agora a gente tem dois comandos, duas estruturas if else diferentes aqui. Uma para verificar a classificação com relação ao ângulo e a outra para verificar com relação à classificação com relação aos lados. Então isso aqui é um conhecimento básico de matemática que a gente tem que trazer para poder verificar aí, né, que a gente tem que saber se um triângulo é retângulo, ele não pode ser obtusângulo ou acutângulo. Se um triângulo por exemplo, ele pode ser retângulo e equilátero, não pode ser retângulo e isósceles ao mesmo tempo, por exemplo. Ele pode ser acutângulo no caso, se ele for equilátero, ele necessariamente é acutângulo. Então ele pode ser acutângulo e equilátero, e assim por diante. Então, temos que verificar primeiro com relação aos ângulos, que é o primeiro que aparece aqui, ó. Então, com relação ao ângulo, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? Então, se isso daqui for verdade, temos um triângulo retângulo. Agora, se isso não for verdade, mas A ao quadrado for maior do que B ao quadrado mais C ao quadrado, temos um triângulo obtusângulo. Então, vamos imprimir isso aqui. Caso ele não seja retângulo nem obtusângulo,
necessariamente ele é acutângulo. Então não precisamos colocar nenhuma condição aqui. Isso tirando o nosso conhecimento de trigonometria lá do ensino médio ou ensino fundamental. E agora vamos ter que classificá-los com relação aos lados. Então aqui, ó, se os dois lados forem iguais, se todos os lados forem iguais, ou seja, A igual a B e B igual a C, a gente vai imprimir que ele é equilátero. Porém, se não forem iguais, mas A igual a B, ou B igual a C, ou A igual a C, ou seja, se ele chegar aqui, a gente já sabe que ele não é todos os lados iguais. Se ele não tiver todos os lados iguais, mas tiver algum par de lados iguais, a gente sabe que ele é isósceles. Então é muito importante esse else if, que a gente colocar if aqui só, ó, se ele for equilátero vai entrar aqui e ao mesmo tempo vai entrar aqui. Então vai falar que ele é equilátero isósceles. E não é isso que está falando aqui, ó. Se apenas dois dos lados forem iguais. Então a gente tem que tirar a possibilidade de ser equilátero primeiro. E a gente não pode colocar else aqui, porque existe a opção dele não ser equilátero e não ser isósceles, dele ser escaleno. Que nesse caso aqui a gente não vai digitar nada. A mesma coisa aqui, ó, triângulo retângulo, ele é escaleno, então a gente não vai falar que ele é equilátero nem que ele é isósceles. Vamos corrigir aqui, ó, que na verdade é maior, né? E vamos submeter ao júri online e verificar que o programa foi aceito.